Então, você que tem empresa familiar e está com dificuldade de introduzir o seu filho, o seu herdeiro no negócio, eu vou te falar em alguns minutos quais são as principais dificuldades que a gente vem encontrando e como você pode resolver. Então, pessoal, eu sou o Ricardo Pinto, nós estamos aqui no canal Organizar para Crescer. Nós estamos falando de dicas simples que vão te fazer você de empresa familiar, você que é um herdeiro, a tratar questões do seu dia a dia. A ideia nossa é realmente trazer ações que possam vir aqui facilitar a tua vida. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho aqui de sucessão e quais são as nossas dificuldades, né, enquanto transmitir o cajado, né, transmitir o bastão para a geração futura. O que a gente tem observado é que os erros do passado, eles acabam que muitas vezes dificultando a vida desse empresário que precisa realmente envolver o filho, a filha, enfim, a geração no contexto da empresa. Geralmente acontece quando, por exemplo, você é empresário de alguma forma, e o dia a dia ele não é fácil, chega e, enfim, transmite o seu estresse, a sua, sei lá, as suas dificuldades, e isso externa de uma maneira, assim, bem enfática. Por exemplo, eu já vivi uma realidade onde um empresário, ele chegava e dizia assim, olha, a empresa está um inferno, está muito difícil. Então, se você já está vendendo aquela dificuldade, com certeza o jovem, ele precisa se encantar, ele precisa se apaixonar pelo projeto. E quando ele já vê uma dificuldade, às vezes, dependendo da tua ênfase, ninguém quer ir para o inferno, né? Então, ninguém quer viver problema. O que eu te digo assim, construir a história e vender uma ideia para esse novo empresário, para esse jovem, para o teu filho, enfim, para essa pessoa que vai assumir, é algo que você precisa fazer com muita estratégia. Então, o que é que a gente recomenda? Geralmente, o jovem, ele se encanta com a história. Então, mostrar os pilares, mostrar de onde a empresa realmente nasceu, como é que foi constituída, se vem aí da tua geração ou uma geração passada. A gente já viveu em alguns momentos que a empresária estava totalmente só, já tinha recebido, já era a terceira geração e estava só, e um filho na capital, a outra filha também cursando uma coisa totalmente distinta. E quando a gente chamou os dois e realmente apresentou o projeto de uma maneira assim, realmente vendendo a ideia, mostrando que as dificuldades iriam ali existir e realmente assim precisava que esse apoio ele viesse de casa, esse apoio mais, vamos dizer assim, com uma visão mais confiável, e que seria assim necessário ter um profissionalismo por parte deles. Isso foi interessante e foi envolvendo. E hoje um é diretor operacional, outra é diretora comercial. Então, talvez a maneira como você está fazendo, a maneira como é vendido ou não é vendida essa ideia, possa estar aí garantindo essa dificuldade. A continuidade, ela é algo que você precisa ter como sabedoria. Assim, preparar o time e trazer essas pessoas que são mais novas, estão aí buscando a qualificação. O acesso à universidade, ela ficou mais fácil, porém, você precisa prezar para que esses futuros herdeiros, esses futuros administradores, eles tenham a qualificação necessária. Eu conheço um exemplo, por exemplo, que na Alemanha, os filhos dos empresários que ali vão assumir, eles fazem estágios nas empresas concorrentes. Para quê? Para quando chegar lá, realmente ter a ideia de ações concretas. Então, ele está assumindo não só porque é filho do dono, mas sim porque tem hoje capacidade de realmente compromisso. Essa questão de compromisso é algo que precisa ser trabalhado e realmente, como eu disse, né, precisa ser levado a sério. Uma outra coisa também é criar um plano de treinamento para essa pessoa aí que vai assumir, ela começar a absorver essas características. Talvez lá no teu plano na gestão de pessoas, deva ter lá algumas características que são requisitos básicos. Imagina que essa pessoa vai ser o diretor. E esse diretor, quais são as características? Ele é um diretor financeiro. O que é que ele precisa ter estudado? O que é que ele precisa conhecer? Qual é a perspectiva, e realmente criar um plano de sucessão, e esse plano de sucessão ele sendo claro
claro, mostrar, por exemplo, que quais são os erros que foram cometidos. Se teve, geralmente, a gente encontra no dia a dia problemas tributários, problemas realmente de falta de delegação. Então o jovem ele precisa vir, ele precisa estar preparado, mas também sim receber a autonomia para tomar algumas decisões. Lógico que acompanhar esse momento, ele precisa ser assim realmente supervisionado, porém que ele não se sinta ali preso, que ele entenda que essa qualificação, essa experiência, comprar a ideia, ele seja realmente inserido e passe a tomar decisões que façam sentido. A ideia é que quando eu tenho um plano de sucessão, que as coisas realmente fiquem claras. E a gente tem aí uma dica, né? É você criar um acordo de sócio. O que é isso? O acordo de sócio, ele vai já criar algumas regrinhas, e essas regrinhas que você, a sua família, enfim, ela precisa deixar já estabelecido desde o início. Eu digo, por exemplo, a sucessão, a gente, quando fala de sucessão, a gente lembra geralmente a morte, que isso é inevitável, todos nós vamos passar por isso, mas é um assunto que precisa ser tratado. Vamos lá, um dos sócios morreu. A nora, ela vai poder assumir? Qual é Não, isso vai ser comprado. Então é bom já deixar isso pré-estabelecido. Porque o combinado, ele não é caro nem barato, ele é justo. Então, já entrando e estabelecendo esse acordo de sócio, que ele pode ser firmado e ali depois documentado, você vai ter a garantia de que todo mundo está entrando no processo e realmente buscando o crescimento da tua companhia. Eu mencionei em algum momento aqui sobre problemas tributários, e esses problemas tributários são realmente assim, talvez uma prática que alguém cometeu no passado. Se não é a realidade da sua empresa, parabéns, mas o que a gente tem encontrado é que a grande dificuldade ou esses erros que comprometem essa sucessão é porque talvez a situação daquela empresa, daquela companhia, ela está muito complicada, porque talvez ninguém deu muita atenção a esse tributário. E o que a gente recomenda é realmente contratar uma equipe que realmente conheça a situação e aprofunde e busque essa solução. Sonegar é uma prática criminal. O que você precisa fazer é realmente ter planejamento tributário. Planejar tributariamente é pensar como realmente pagar o justo, mas que se torne competitivo. Assim, essa pessoa, esse novo sócio, ele com certeza, ele sendo envolvido nisso, ele tendo capacidade de tomar essas decisões, conhecer esses problemas, ser envolvido nesses planos de ações para que essas coisas realmente saiam do papel, isso vai envolver e vai realmente tirar essa pessoa da zona de conforto. Se a área da empresa que esse novo sócio vai assumir, ele já tem uma experiência, ele já trabalhou em algum lugar, a gente viu, por exemplo, no caso do RBS, né? Hoje o atual diretor, o novo diretor-presidente, ele atuou fora e foi convidado pelo tio para assumir essa posição. Então, ele vem com uma outra expertise, estudado, ele vem assim com mais ideias. Isso é interessante porque talvez ele visualize situações que você não viu. E esses erros que aí são cometidos de talvez ter essa centralização, pensar em realmente perder um pouco a imagem de que aquele é o meu filhinho, mas ele cresceu, entender que ele buscou esse amadurecimento, ele hoje tem experiência, ele tem hoje capacidade de gestão, é realmente confiar. Se você realmente comprar essa ideia e fazer com que ele se sinta à vontade ao ponto de desenvolver o trabalho, essa sucessão ela vai acontecer. E como eu falei, deixando todas as regrinhas já postas e tudo bem estabelecido, com uma perspectiva, realmente como talvez aí o teu plano de cargos e salários. Esse empreendedor, esse novo sócio, esse gestor da empresa familiar que está sendo inserido agora, com certeza ele vai ter interesse talvez num bônus. Então, a gamificação ela é uma coisa real. A gente vê hoje academias na sua máquina lá já com jogos. Que tal então criar um plano desafiando, né, a nova
os jovens, eles gostam, essa nova geração, eles gostam de desafio. Então, talvez um bônus para um crescimento sustentável, ou um bônus para quem realmente bater a meta comercial, ou um bônus para a conclusão daquele projeto. Então, isso realmente vai, sim, incentivar e fazer com que a tua empresa tenha uma perspectiva futura segura. Porque o bom é que, além desse projeto todo que foi criado, você vai ter gente competente, gente que vai estar ali de confiança e, sinceramente, você vai ficar muito feliz, eu tenho certeza disso, tá bom? Todo mundo precisa pensar em aposentar e nada melhor do que passar para alguém ali que você também ama. Afinal, o projeto da empresa familiar, ela é impossível não ter amor, mas um amor responsável que faz, sim, a empresa crescer. Tá bom? Eu te convido a curtir, compartilhar. Se esse vídeo foi interessante para você, se você entendeu aí que em algum momento se encontrou nessas histórias aqui que eu contei, se você tem alguém aí que acredita que poderia ser ajudado por esse vídeo, também encaminha para lá. Nós temos outros vídeos que você vai ter a oportunidade de resolver alguns problemas. Alguns até a gente cita até possibilidade de ferramenta, planilha, enfim. Algo que você, empreendedor, gestor de empresa familiar, você que está aí na sucessão, pode sim usar, tá bom? Organiza para crescer. Um grande abraço.